Uma das perguntas que eu mais recebo é: tá bom, eu quero investir, mas por onde eu vou começar? Como eu vou fazer? Bom, vocês já estão acompanhando aqui o canal e estão vendo que eu estou mostrando passo a passo para vocês de como iniciar minimamente um investimento dentro de uma carteira, né? Dentro dos próprios bancos ou pessoalmente aí a pessoa ou com consultor ou através de uma corretora, enfim. Então, essa pergunta ela é muito realizada. Como que eu vou fazer? Por onde começar? Né? Por onde eu posso iniciar esse investimento? De que forma? Então, hoje eu vim aqui passar para vocês um conteúdo mostrando qual que é o assunto mais falado quando a gente fala de investimento. Apesar de se tratar de uma renda variável, as ações são o assunto que mais sai na boca do povo quando se trata de investimento. Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que são ações, como comprar, onde comprar, né? E quais os benefícios e os cuidados que tem que se tomar quando você aporta o seu capital, o seu dinheiro, enfim, em um ativo de renda variável. Tá bom, pessoal? Então, eu sou JG FinPro. Se você está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo é relevante para você, clica aqui no joinha, curta o canal, compartilhe com a sua família, com seus amigos, para que eles também possam usufruir e aprender um pouco sobre como investir melhor o pouco dinheiro que sobra ali na renda dos brasileiros. Tá bom, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula aí. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar para vocês, pessoal, sobre o que são ações, né? Então, a gente escuta muito falar aí, né? Ah, eu vou comprar, eu compro ações, eu tenho ações, né? O que significa ações? Tem gente que fala papel, ah, eu tenho um papel de uma empresa tal. Eu mesmo já fiz algumas referências aqui em comprar papéis, né? Então, pessoal, as ações, elas dividem, né, o protagonismo ali principalmente os iniciantes em investimento, com os fundos imobiliários, né, os famosos FIIs, que é a base da nossa renda fixa. Mas hoje eu vou falar especificamente das ações. Num próximo vídeo a gente pode trocar um papo, trocar uma ideia e bater um papo sobre o que são os FIIs, né, os fundos imobiliários, que também são bem falados. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que são ações? Ações são pequenas partes do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio ou acionista daquela empresa, com direito a participar dos seus lucros e, em alguns casos, das decisões daquela empresa. Então, as ações, pessoal, nada mais é do que você tem uma empresa, né? Nós temos uma empresa, Petrobras, vou dar um exemplo aqui para a gente bem fácil de entender. Aquela empresa, né, ela tem um capital, né, ela tem várias entradas de capital ali, não vou entrar nesse assunto agora, mas ela é dividida entre os capitais dos sócios, né, proprietários, dos sócios acionistas, uma parcela ali do governo, mas enfim, vamos entender o seguinte, é uma empresa e essa empresa, ela quer ser listada em bolsa, e vocês vão ver mais para frente o que é uma bolsa, né? A nossa bolsa de valores. Então, ela precisa atingir um determinado nível de arrecadação de capital, e para arrecadar esse capital, ela divide a empresa em pequenas ações, né? Dependendo do tamanho da empresa, ela vai dividir em X ações que vão representar o capital social daquela empresa. Essas ações, elas vão determinar o valor real, né, ou o valor de negociação no momento que aquela empresa dispõe. E aí, trazendo para o nosso mundo, você vai comprar um pouco dessas ações, uma ou duas, vai depender, né, da legislação vigente, de qual a quantidade mínima de compra daquela ação, e você vai ser detentor de um título, onde esse título representa um pedaço dessa empresa. Tá bom? Vocês vão entender um pouco melhor mais para frente, tá? Então vamos lá. Então, por que as empresas vendem ações? As empresas vendem ações na Bolsa de Valores para captar dinheiro e investir no seu crescimento, como abrir novas filiais, lançar produtos ou quitar dívidas. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho uma empresa, né? Nós temos uma empresa. Eu preciso de capital para aumentar essa empresa, né? E eu preciso de um capital relevante.
Então eu tenho algumas opções: pedir empréstimo ao banco, financiamentos, né, através de benefícios do governo, ou como uma grande maioria das empresas que tem esse potencial consegue fazer, é agregar valor ao capital junto a essa empresa vendendo ações. Então eles vão, né, a diretoria, enfim, toda a parte administrativa vai dirimir essa empresa, dividir em pequenas partes, e essas partes elas vão ser vendidas de acordo com o planejamento inicial daquela listagem, né, na bolsa. E aí, cada pessoa que comprar uma ação vai ter um determinado direito, e aí a gente vai ver mais para frente que direitos são esses, tá bom? Então, as empresas vendem ações por isso, para arrecadar dinheiro, para abrir novas filiais ou lançar novos produtos, né? Eu quero vender para o exterior um produto novo, ou eu quero abrir uma fábrica nova dessa empresa em outro estado, quem sabe até no exterior, tá? Né, a gente, para quem nunca viu aí, né, a gente tem um programa muito famoso que é o Shark Tank, né, que são empresas que vão nesse programa, tem tanto no exterior como aqui no Brasil também, e elas apresentam, elas expõem uma parte do que a empresa delas fazem, e na maioria das vezes aquelas empresas elas estão com dívidas. Então o sócio novo, né, aquele tubarão lá que for entrar de sociedade com essa empresa, já vai ter de cara uma dívida. Então, também é um modo de se pagar as dívidas. Eu tenho aqui uma ideia boa, eu tenho um produto que funciona, porém eu não tenho investimento. Então, eu abro as ações dessa empresa na bolsa para que novos investidores detenham o título dela junto comigo, né, e com o quadro societário, e eu possa quitar minhas dívidas, e quitando essas dívidas eu adquira novos créditos, novos financiamentos, investimentos em geral. Tá bom, pessoal? Então, como o investidor ganha dinheiro com ações? Bom, basicamente a gente tem dois tipos, né, os dois modos aí de se ganhar dinheiro com as ações, tá? Existem outros tipos, outras formas, tá? A gente pode colateralizar essas ações, mas isso é um assunto um pouco mais avançado. Mas basicamente nós temos dois tipos. A valorização. Então, se o preço da ação sobe e você a vende por um valor maior do que comprou, então você comprou aquela ação, deu sorte de pegar aquela ação no IPO dela, né? O IPO é o lançamento daquela ação, e aí você comprou a R$3, um exemplo. E aí, daqui a 5 anos, essa ação está no preço de R$15. Ou seja, você teve uma valorização de 500%. Você vai vender? Se você vender essa ação, você vai abrir mão totalmente do seu direito que você tem dentro da empresa, mas vai oferir um lucro. Esse lucro a gente chama de valorização da empresa, né? Então, sim, você ganhou dinheiro, você aportou R$3 e agora você tem 15 naquele momento, podendo diminuir ou podendo aumentar, dependendo do tempo da variação que você for efetuar essa venda, tá bom? E os dividendos. Parte do lucro da empresa é distribuída aos acionistas periodicamente. Aí aqui, pessoal, é a parte mais importante, né, de arrecadação, fonte de renda de quem compra uma ação. Por quê? Você pode comprar uma ação hoje, teoricamente, se você der a sorte de comprar, né, no início ali das vendas das ações, você pode ter uma valorização boa. Mas muitas empresas, elas lançam suas ações e as ações não valorizam tanto. Porém, o serviço daquela empresa, ele é excelente para a sociedade como um todo, enfim. Então, é uma empresa que vende bastante, que tem bastante procura, então ela tem bastante lucro. Por mais que o papel daquela empresa, a ação daquela empresa não valorize, ela tem bastante lucro, tá, dentro do seu caixa ali. Então, esse lucro, na forma da lei, que ela vai se encontrar dentro da unidade federativa e do país que ela esteja, ela vai ter uma lei que vai reger a distribuição desses lucros. Então, algumas empresas, elas distribuem esses lucros para os acionistas dentro do regramento ali de cada ação que aquele acionista possa ter comprado, tá? Então, um exemplo prático disso. A Petrobras, ela distribui dividendos. Então, ela teve um lucro mês passado, um exemplo, tá, pessoal? De R$1 bilhão. Ou seja, ela tem ali, exemplificando também, 1 milhão de ações. Então, ela vai retirar desse 1 bilhão de lucro
o valor que ela tem que pagar as contas da empresa, enfim, todo aquele capital que é empregado já anteriormente, e vai sobrar um determinado valor. Vamos supor que tenha sobrado 300 milhões. Esses 300 milhões serão divididos dentro do regramento daquela empresa para cada detentor de cada ação. Então, se você tem uma ação, você vai receber 20 centavos por cada ação. Se você tem 1000 ações, você vai receber 20 centavos por cada 1000 ações, tá bom? Então, a depender do regramento daquela empresa, né, ela vai ter uma variedade ali. Tem empresas que possuem tipos de ações diferentes, então elas vão ter ações prioritárias, ações que vão dar direito a voto, ações que só vão dar direito ao recebimento dos dividendos, enfim, aí é um assunto um pouco mais para frente, tá bom? Mas basicamente é isso então, pessoal, na valorização e nos dividendos. Lembrando, se você estiver ganhando dinheiro na valorização e vender, você automaticamente vai perder o direito aos dividendos. Então, se você vendeu a ação, você só vai ter, não vai ter mais direito aos dividendos. E para você ter os dividendos, você tem que manter as ações. Então, uma coisa ela meio que vai andar em conjunto e anulando a outra, tá bom, pessoal? Então, se você vende, você perde os dividendos. Se você mantém, você ganha os dividendos, mas também não ofere o lucro na valorização. Então, tem um quê aí de consultoria financeira, avaliar, né, periodicamente aí os consultores, os educadores financeiros, os consultores que trabalham em corretoras, eles podem estar orientando ao cliente deles a troca de uma ação por outra, onde uma ação possa ter valorizado bastante e a outra não. Então, vai depender, né, do que está sendo planejado para aquele cliente, para aquela carteira específica, tá bom, pessoal? Então, e os riscos? Bom, eu falei para vocês que as ações fazem parte da nossa renda variável. Então, como toda renda variável, ela vai ter o risco dela, né? E aí a gente já tratou em outro momento, em outros vídeos aqui, tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhada se quiser depois, vou deixar aqui na descrição, que eu falo dos riscos também dos investimentos e os tipos de investimento, tá bom, pessoal? Então, quais são os riscos básicos, né? O preço da ação pode cair, fazendo você perder parte do seu investimento. Então, é o que eu falei. O exemplo que eu dei, você comprou uma ação a R$3 e vendeu a 15, você teve um lucro de 500%. Porém, você pode comprar essa ação a R$3 e essa mesma ação cair para R$2, R$1,50, a depender da empresa que vai estar associada a essa ação. Então, na renda variável, pessoal, é muito comum você ter uma apreciação de valor ou uma depreciação de valor nos papéis das empresas, né? O nome já diz, é uma renda variável e pode causar uma variação aí no valor explícito, né? Naquele valor que está dito ali nas corretoras, enfim, aonde essas ações são comercializadas. Porém, lembrem do aspecto dos dividendos. Independentemente da ação estar subindo ou estar caindo, as empresas que pagam dividendos, elas sempre vão pagar os dividendos, tá bom? Uma outra situação importante, pessoal, é que nem todas as empresas, elas pagam dividendos, tá? Então, se você está interessado em buscar investimentos que gerem ali uma renda mensalmente ou trimestralmente, semestralmente, a depender da empresa, você vai ter que buscar empresas que paguem dividendos. Empresas a gente chama de vacas leiteiras, né? São empresas que estão sempre minando ali, dando um pouquinho de rentabilidade para o acionista dela, tá bom? As ações são investimentos de renda variável, ou seja, seus retornos não são garantidos. E aqui, pessoal, é muito importante você entender que nenhum investimento ele dá garantia de retorno. Tá? Investimentos passados também, rendimentos passados, não são garantia de retornos futuros. Então é importante você ter um planejamento, ter um acompanhamento, ter um consultor financeiro por trás de você, ter uma boa educação financeira para que você consiga fazer um investimento com segurança, com tranquilidade e que você consiga usufruir positivamente desse investimento, tá bom? Então, fica aqui minha dica. Se precisar de ajuda, pode me chamar aqui, o contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Me chama pelo e-mail, tá bom? E eu vou responder e a gente pode conversar caso você precise de uma orientação, tá bom?
Então, basicamente os riscos são esses. Onde se compram ações? Bom, eu havia falado com vocês um tempo atrás aqui, né, sobre as corretoras, sobre a nossa bolsa brasileira, que é a nossa B3. A gente tem outras opções, mas vamos ficar por enquanto aqui no básico para que vocês entendam, tá? Então, onde se compram as ações? Bom, na bolsa de valores, por meio das corretoras. Então, eu falei para vocês, onde eu vou comprar minha ação? Vou fazer um cadastro numa corretora e hoje nós temos diversas opções de corretora, tá bom, pessoal? Não trabalho diretamente com nenhuma nesse momento, mas a gente tem diversas corretoras no Brasil funcionando aí, como Rico, XP, BTG Pactual, Nubank, os próprios bancos, né, o C6 Bank, as fintechs hoje vendem bastante também ações, tanto brasileiras como no exterior, enfim. Então, tem uma gama, né, ali, tem uma grande gama de opções aí para quem quer começar a investir. Lembrando a vocês que há um tempo atrás era difícil você ter um cadastro para você ser investidor, né? Não era tão fácil. E hoje, a partir de R$1, a maioria das corretoras já te liberam qualquer tipo, alguns dos tipos de investimento. É lógico que a gente tem alguns investimentos ainda um pouco mais abrangente aí para alta renda, mas essa divisão das rendas do investidor ela tem caído bastante e a gente tem quase que todas as opções, tanto para baixa renda como alta renda, tá? E lembrando, se você bota R$1 ou bota 1 milhão, o rendimento é o mesmo, é porcentagem em cima do valor. Então, aquela máxima de que só quem tem muito dinheiro consegue investir, pessoal, isso não é bem assim, tá? Muita coisa mudou. Quem não acompanha ou não acompanhou a evolução da questão financeira e de investimentos, as coisas estão bem mais favoráveis para quem quer iniciar um investimento, tá bom? Volto a repetir, quem precisa de um auxílio, quem precisa de indicação e de um suporte aí, né, de orientação de como você vai iniciar esses investimentos, pode fazer contato comigo que eu ajudo, tá bom? Então, no Brasil, a principal bolsa é a B3, Brasil Bolsa Balcão. Então, pessoal, a B3 é a instituição, né, que representa todas as empresas listadas na bolsa, né? Ela é como é que eu vou explicar? É uma central onde ela centraliza e potencializa todas as empresas que estão listadas nela, ela coordena a precificação, né? Então, se tem mais ordem de compra, mais ordem de venda, então o livro de compra e venda ele vai se equiparar na B3. E aí, o pessoal pode conseguir comprar, né, através das corretoras, como eu já havia falado, e através de representantes também. A gente tem empresas onde você consegue comprar as ações diretamente das empresas ou diretamente na bolsa também, caso aquela empresa não dê outra opção. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, onde se compra as ações é essa, porém, assim, é bem automático. Tá? Para quem está iniciando, você entra na corretora, faz o cadastro, você não tem essa interação com a B3 diretamente. Então, é bem intuitivo, é bem simples. As corretoras, os bancos, enfim, eles já deixam ali os valores pré-estabelecidos, taxa de corretagem, o que vai ser cobrado, bem importante e bem lembrado. A definição e a escolha de qual corretora você vai usar, ela vai depender, vai variar de alguns aspectos como as taxas, por exemplo. Então, algumas corretoras vão dar descontos em taxas para determinados valores, para determinados ativos. Então, isso também tem que ser estudado de acordo com o perfil de cada cliente e o tipo de investimento que aquele cliente vai fazer. Então, basicamente, todas as corretoras ofertam o mesmo serviço, mas cada uma vai ter um benefício a depender do gerenciamento daquela empresa, tá bom? Então, é bem variável aí, vai depender de cada cliente, de como ele quer se colocar em determinado ativo ou não, para a gente ver qual que é a melhor corretora para ele, qual empresa é melhor para ele estar colocando em carteira, tá bom, pessoal? Então, basicamente, né, o que eu tinha para falar sobre as ações, eu termino aqui, né, pessoal? Então, é muito importante vocês entenderem a parte básica, porque é ela que vai te dar um norte, ela que vai te dar uma direção que você vai conseguir evoluir aos poucos, né? Você vai aprender a comprar uma ação, aprender a receber um dividendo e falo para vocês, é muito gratificante quando você recebe um dividendozinho ali,
né, mensalmente, trimestralmente, você vê que realmente funciona. E para aqueles que têm uma ambição maior, né, que tem vontade de colocar e aportar mais capital, e essa pessoa tenha condições, é claro, é importantíssimo ela passar por essas fases. O passo a passo é que vai te dar confiança de deixar o seu dinheiro que você trabalha tanto, que você sua tanto. Muitos trabalham a vida inteira para conseguir juntar ali alguma coisa para estar investindo. Então esse passo a passo, esse, né, pouquinho, tijolinho por tijolinho, é que vai mostrar para você se você tem condições de continuar nesse mercado ou não. Tá bom, pessoal? Então, acho que vocês já estão se encaminhando para uma parte mais avançada. A gente vai avançando o conteúdo conforme o passar das aulas aqui. E a nossa próxima aula, muito provavelmente, vai ser sobre os fundos imobiliários, também geradores de renda, porém fazem parte da nossa renda fixa. Tá bom, pessoal? Os tão falados fundos imobiliários também são uma vertente bastante importante da nossa cadeia de investimentos. Gera bastante dividendos, mas um pouco mais fixos, não tem tanta volatilidade como as ações, mas como eu falei, renda fixa e renda variável são bem diferentes, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Se esse conteúdo fez sentido e ajudou vocês de alguma forma, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, tragam eles para o mundo das finanças e dos investimentos, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, até a próxima e fui!